Olá, amigos. Bom dia, para mim é bom dia, né? Eu espero que seja, ainda que independente do horário, que seja para vocês e que esteja sendo um bom dia. Estamos trabalhando as orientações do irmão José, na psicografia do Carlos Bacelli. Livro, ou agora nós vamos trabalhar o livro Chamados e Escolhidos, ok? O capítulo se chama Solitária Passagem. Solitária Passagem, e aqui eu já quero começar pelo título, estabelecendo com vocês, veja, estabelecendo com vocês uma reflexão. Solitária passagem é diferente de solidão passageira, ou de uma passagem em solidão. Solitária passagem não é passagem em solidão, ok? Ah, mas qual que é a diferença? Solitária passagem, você passa sozinho. Solidão, você passa patologizando o seu estado íntimo. Solitária passagem, e aí agora eu estou falando da passagem desta para outra vida, eu estou falando desta saída do plano físico para o plano espiritual. Vocês estão lembrando daquela reflexão que a gente fez no vídeo anterior que vocês assistiram, do vídeo Saúde, entre o movimento do inspirar e o expirar. Nós temos anos entre esses dois movimentos fisiológicos. O primeiro movimento do inspirar e o último do expirar, nós fazemos então, a partir do último, uma passagem. O retorno ao plano espiritual. E o que ele está colocando é uma passagem solitária. Eu disse para vocês que não é em solidão. Por quê? Porque solidão é um estado onde a gente patologiza o nosso quadro de vivência na Terra. Porque não é aquele movimento de reflexão, de meditação, de conexão com a divindade, quando você tira alguns minutos para meditar, quando você tira meia hora para entender a providência divina, quando você tira 10 minutos todos os dias para meditar. O que me lembra o historiador israelita Yuval Noah Harari, no seu livro 21 lições para o século XXI, quando ele disse que ele tira do dia dele 2 horas de meditação diariamente. Olha, veja, do dia. Parece redundante, né? Do dia, diariamente. Mas ele tira, é para reforçar, gente. Ele tira 2 horas do dia dele para fazer meditação, porque ele descobriu que quando ele faz esse movimento de abertura para se conectar com a divindade, muda a perspectiva, muda a relação, muda o seu envolvimento, muda a receptividade que ele tem para com o mundo. Tudo muda. Imaginem se nós conseguirmos fazer 10 minutos. Então, não este é um movimento solitário. Isso não é solidão, porque eu estou me conectando. Quando eu falo com vocês, solidão é um movimento de patologização do nosso estado íntimo, a Joana de Ângeles coloca, inclusive, no capítulo 1 do livro O Homem Integral, como fator de perturbação da alma. O capítulo se chama Fatores de Perturbação, e ela cita 5 fatores ali. Solidão, medo, rotina, ansiedade e a liberdade, entendendo como o mau uso da liberdade. Solidão, medo, rotina, ansiedade e a liberdade. Fatores de perturbação da alma. Então, eu não estou discutindo nem esses 4, eu estou apenas fazendo uma lembrança para vocês, depois vocês farão as pesquisas que melhor lhes convierem, né, para os estudos, para o aprofundamento, para a divulgação. Então, solidão não é solitária passagem, ok? Isso é só para a gente estabelecer a diferença. Combinamos? Solitária passagem. E aí, olha como que o irmão José começa a destrinchar para nós, como ele começa a desembaraçar o termo, ou os termos, né? Solitária passagem.
a porta estreita, e aqui ele já começa, o A é maiúsculo. Ok, início de frase. Depois ele coloca o P maiúsculo da porta, estreita maiúsculo. A porta estreita, ou seja, dando ênfase para a colocação de Jesus, a porta estreita da lição de Jesus é a que deve ser atravessada solitariamente. É que deve ser atravessada solitariamente, sem outra companhia que não seja a da tua própria consciência. A gente só leva o que a gente se prontificou. A gente só leva de conformidade com o que a gente aprontou. Ou seja, solitária passagem, por quê? Eu levo de conformidade com a minha colheita. Nós não aprendemos o tempo todo, a gente vê lá na introdução do Livro dos Espíritos, falando a respeito de Deus. Deus é bom e é justo. Nós não aprendemos que Deus é bom e é justo? É verdade. Ele é bom por quê? Porque ele dá condições para todo mundo plantar o que quiser. Ele é bom. Ele é bom. Ele oferece para nós condições, livre-arbítrio, para todo mundo. Mas qual é a parte dele ser justo? Ele nos permite que a gente colha de conformidade com o que a gente plantou. Isso é justiça. Isso é justiça. Então, quando o irmão José coloca para nós aqui que a gente atravessa a porta estreita solitariamente, sem outra companhia que não seja da tua própria consciência, Deus não é bom e justo? É o que nós faremos. É assim que nós atravessaremos a porta estreita. Tá claro? Amigos, por mais que te amem, não poderão seguir-te no tentame. Amigos, por mais que te amem, não poderão seguir-te nesta tentativa, nesta caminhada, nessa estrada, por mais que o amigo te ame, por mais que a família te ame, por mais você segue sozinho. A opção de seguir em solidão é sua, a opção de seguir em solidão é minha. Se eu patologizar o meu estado aqui na Terra, eu vou vivenciá-la em solidão. E aí eu patologizo, ou seja, eu me adoeço. Eu não adoeço o outro no primeiro momento, eu adoeço a mim mesmo no primeiro momento. Os que convivem comigo acabam adoecidos inúmeras vezes com aqueles que abraçam solidão. Agora, o que a Joana de Ângeles coloca para a gente nessa referência que eu fiz do livro O Homem Integral? Só é solitário quem não é solidário. Quando ele coloca para nós aqui solitária a passagem, é só a passagem, não é para a gente viver a vida em solidão. A passagem a gente passará sozinho, a porta é estreita e a gente passará sozinho. Mas passar uma vida alimentando a solidão é a gente viver solitário. O viver solitário é patológico. A passagem não, porque ninguém vai te acompanhar, ninguém vai me acompanhar. A passagem não. Está claro? O teólogo Søren Kierkegaard, que viveu com a gente no século XVIII, ele é dinamarquês e ele coloca para a gente tornar-se só consigo. Tornar-se só consigo não é viver em solidão, não é viver em solidão, é ter momentos solitários para alcançarmos a meditação, a reflexão, o aprofundamento. Este é o tornar-se só consigo que o teólogo, o filósofo Kierkegaard coloca para nós. Ok? Nem que tentes forçar essa porta, ela te concederá passagem. Solitária passagem, nem se a gente forçar. Nem se a gente forçar, outros passarão conosco. A gente vai passar a porta solitariamente. Se a gente adoecer a nossa encarnação, a gente, além de passar solitária,
a porta de forma solitária, a gente ainda passa em solidão. Ou seja, a gente vive patologizando, aí a gente passa sozinho com a nossa consciência, só que aí já é uma consciência doentia. Aí vocês estão pensando assim. Mas se não estão pensando, eu quero que vocês pensem então a partir de agora, quando Jesus coloca para nós no capítulo 11 de Lucas, no versículo 9, que ele fala assim, batei e abrir-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á, olha, a porta vai abrir. Se nós estamos fazendo referência, na porta da passagem, ela vai abrir para todos. A da passagem, ela abre para todos. Por quê? Encerrou a energia do corpo físico, encerraram as situações que nos promoveram vitalidade, que nos promoveram vivacidade, que nos promoveram relacionamentos, encerraram as possibilidades. Essa porta, a porta da desencarnação, é para todos. Mas a porta estreita, que o irmão José começa falando, é da porta estreita. Esta não é tão simples, não. Porque na passagem, ele começa falando da porta estreita. A passagem está lá no capítulo 7 de Mateus. No versículo 13, ele coloca, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição. O que Jesus está dizendo? Passaremos pela porta. A largura dela depende das nossas atitudes. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição. Por quê? As facilidades, a preguiça, a apatia, a agressividade, o mal-estar que a gente fomenta dentro de nós e muitas vezes por não aguentarmos na convivência desse mal-estar conosco, a gente extrapola e transfere para terceiros, este mal-estar faz parte da porta larga da perdição. E a proposta de Jesus, entrai pela porta estreita. Entrai pela porta estreita. Porque larga é a porta da perdição e olha, Jesus continua, por onde muitos entrarão. Então, voltando no irmão José, nem que tente esforçar, ela, a porta estreita, te concederá a passagem. Porque se a gente leva no campo da passagem solitária, se eu levo o que está na minha consciência, se a minha consciência estiver pesada, eu não passo pela porta estreita. Entenderam? A porta larga, ela tem espaço para a consciência pesada. Para os desentendimentos, para a corrupção, para as mentiras, para os dramas da consciência, do que deveria ter feito que não foi feito, do que foi conhecido e não foi aplicado, do que estabeleceu no campo do conhecimento, mas não estabeleceu no campo da consciência. Então, se a consciência pesa, ela se alarga e aí a gente não passa na porta estreita. E aí ele continua. A porta estreita não aceita suborno. Olha, se existem situações, pessoas, envolvimentos, se existem, está na hora da gente reavaliar isso aqui. Porque ela não aceita suborno. Ela, a porta estreita, não aceita suborno. A exitosa travessia dependerá de como te houveste em teus deveres na terra. O que a gente fez? A gente vai ter êxito dependendo do que a gente fez. Há muitos, elas permanecerão cerradas sem que ninguém consiga abri-las, nem mesmo à custa de belas orações ou de copiosas lágrimas. Não adianta chorar, não adianta orar. Nessa hora, olha, sem que ninguém consiga abri-las, nem mesmo à custa de belas orações ou de copiosas lágrimas. Não adianta essa insistência, não, mas chegar lá na hora, Gente, vamos fazer agora. O que está faltando para nós entendermos que o nosso momento é hoje e a nossa hora é agora? O que está faltando?
Nessa passagem que a gente fez referência lá da porta estreita, né, no capítulo 7 do livro de Mateus, no capítulo 7 de Mateus, que é o encerramento do Sermão da Montanha, que compreende em Mateus os capítulos 5, 6 e 7, ele vai encerrando o capítulo e ele fala, aí já no versículo 21, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará, porque, olha, não adianta chegar na porta e chorar. Ah, mas eu sabia, só que não deu tempo. Ah, mas eu me preocupei com isso e com aquilo. Tanto que a Joana de Ângeles coloca para nós, se a gente der conta de se salvar nesta encarnação, já está de bom tamanho. Se a gente der conta de se salvar. A gente está preocupado com tantas coisas do lado material. Ah, mas a gente precisa preocupar. Claro, gente, eu não estou dizendo que é para nós simbolizarmos Francisco de Assis, não. Francisco de Assis, ele era da angelitude, da Pleiade, que convivia com Jesus. Nós não somos. Então, se não somos o protótipo da perfeição, a gente precisa se preocupar com o material, com vestimenta, com roupa, com alimentação, com o lazer, mas é tudo com disciplina. É tudo com disciplina. Mas chegar lá na hora, a gente falar que teve tantos afazeres que não teve tempo de se espiritualizar, e enquanto a gente se espiritualizava terceiros, espiritualizava quem estava no entorno, olha, esses dizeres, as lamentações, os murmúrios, os choros, nada disso fará com que a porta estreita se alargue para que a gente passe, porque a porta nossa passa a ser outra em função da falta de dedicação. E olha, não é a falta de dedicação por conhecer, é a falta de dedicação por ter conhecido e não ter feito. Ok? E ele vai encerrar para nós dizendo, a porta estreita é a do caminho estreito. Avalia como que está o caminho. É até muito comum a gente escutar pessoas que estão dizendo assim, não, mas eu estou achando que assim, pelo movimento que eu estou fazendo, está até fácil, eu não estou tendo dificuldades, eu não estou... Olha, é provável que a ótica esteja obnubilada, que a ótica esteja obscurecida. Por que eu estou dizendo isso? Se está fácil nos cometimentos externos, nada te acomete, nada te incomoda, nada te perturba, faça uma autoavaliação do seu estado íntimo, porque ao estarmos na Terra, nada está fácil. Não tem nada fácil, não. Se está fácil naquilo que eu estou enxergando lá, é provável que eu estou com uma dificuldade enorme de fazer uma autoavaliação. Façamos então a autoavaliação, que aí a gente vai entender se está fácil ou não. E se ainda assim a gente concluiu que está fácil, é porque a nossa estrada está muito larga. E ele coloca, olha a fala dele aqui, a porta estreita é a do caminho estreito. Porque quanto mais coisas a gente aprende, mais coisas a gente tem que trabalhar. Se a gente trouxe lá no vídeo sobre decepção, que a Clarice Lispector coloca para a gente, ela coloca para a gente, que o melhor de mim ainda está por vir. Ou seja, se está tudo muito fácil, se o caminho está muito largo, olha, eu ainda não sei qual é o melhor. Eu não sei. Por quê? Porque eu tenho desvalores que estão tão arraigados, que estão tão alicerçados no estado profundo do meu inconsciente. Quem coloca isso para nós é o espírito de Barcelos, no livro Os Mensageiros, conversando com André Luiz, lá no capítulo 2, quando eles estão no templo de orações, e ele fala para nós que por mais que façamos
nos movimentos de avaliação, de autoconhecimento, de autoaprofundamento, não conseguimos atingir o inconsciente profundo a ponto de entender os dramas dos recalques, das libidos e dos traumas que a gente construiu ao longo dos séculos. Não consigo, gente. Se nós não conseguimos, e a gente começa a entender que a estrada é que está fácil, que está tudo muito fácil, eu ainda não estou fazendo a avaliação em profundidade. Voltando ao irmão José, a porta estreita é a do caminho estreito. E que, ainda mais, se estreitando à exata medida que dela te aproximas. Olha, a porta estreita é do caminho estreito. Se eu estou no caminho largo, se eu estou achando fácil demais, eu estou sendo acometido por situações que estão facilitando aquilo que eu já tenho alicerçado no meu passado e que não é bom. Eu não tenho uma estrutura saudável, positiva, iluminada dentro de mim. Nós não temos, por isso estamos aqui na Terra nesse movimento de luta. É isso. Mas à medida que o caminho, eu estou me conhecendo e eu estou me trabalhando e trabalhando com terceiros, eu estou me espiritualizando e espiritualizando terceiros, eu estou me melhorando e melhorando terceiros, o caminho vai se estreitando. O caminho vai se estreitando. Até chegar lá na frente, eu encontro a porta estreita. Até eu chegar lá na frente, eu encontro a porta que eu devo passar. À medida que o caminho vai se estreitando, a porta está chegando. Quanto mais o caminho se estreita, quanto mais difícil e mais luta a gente tem, sem desânimo, sem preguiça, sem agressividade, sem reclamações, sem lamentações, sem devaneios. O caminho está se estreitando e a gente está lutando, está se estreitando e a gente está lutando. Olha, chegou a porta, estamos em condições de passar. E aí eu quero deixar com vocês uma historinha que eu costumo citar, e algumas pessoas já conhecem, a gente já citou várias vezes nas palestras, às vezes em encerramento das palestras, para as nossas reflexões. E eu quero deixar com vocês. Um homem tinha 3 amigos. Ele dava a sua vida para estes 3 amigos. Certa vez, ele foi convidado pelo tribunal divino que estava na sua consciência para participar do próprio julgamento. Então, ele foi atrás do primeiro amigo, e o primeiro amigo disse para ele assim: olha, eu não vou caminhar com você, porque tenho muito medo deste juiz que vai te julgar, mas eu pago todas as despesas da sua viagem. E este homem, sem perder a esperança, ele foi até o segundo amigo. E o segundo amigo disse para ele assim: olha, eu também tenho medo deste juiz que vai te julgar. Mas, já que você está sendo convidado pelo tribunal divino, eu te levo até a porta do tribunal e você entra sozinho. Meio desolado, o homem foi até o terceiro e o último amigo que ele tinha. E aí esse amigo respondeu para ele assim: eu vou com você. Eu vou me sentar junto de você e, se for preciso, eu entro na sua defesa. Enfim, os 3 amigos deste homem, quando somos convidados pelo tribunal divino, que está na nossa consciência, para participar do nosso julgamento, aquele momento que Deus vai sentar conosco e falar assim: meu filho, aproxima. Nós vamos aqui partir para um particular. Vamos ter uma conversa. Aquele momento, o primeiro amigo é aquele que paga todas as despesas da nossa viagem, o dinheiro. Ele paga o túmulo, ele paga as flores, ele paga o caixão. O primeiro amigo. O segundo amigo é aquele que nos leva até a porta do sepulcro, que o irmão José faz referência aqui neste texto. A família, os amigos. Eles nos levam até a porta do sepulcro e nos enterram. Eles não entram conosco. O terceiro amigo que entra na nossa defesa, se for convidado, são as boas ações. É o que a gente planta
e o que a gente colhe é a nossa consciência aliviada, são as boas ações. É o que o Emmanuel coloca para nós. O bem que a gente fizer em toda parte é nosso advogado de defesa em qualquer lugar. Passagem solitária. Essa passagem é nossa. Façamos o melhor que a gente puder, aonde a gente estiver. É isso aí. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até breve.